Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou corrigir o livro de atividade do sétimo ano. Então pegue o livro de vocês aí e abram na página 32. Nós vamos falar sobre corrigir os exercícios do capítulo 10, né, que vale ao capítulo 10, colonização portuguesa na América. Vamos lá, questão número 1. Leia um trecho da carta de Pero Vaz de Caminho ao rei de Portugal, na qual ele relata o encontro dos europeus com um indígena. Eu não vou ler esse texto não, porque eu já até li ele, tenho certeza que vocês leram ele em casa também. Fala sobre o indígena que estava com a pedra nos lábios, certo? Na qual o capitão mandou retirar a pedra, mas ninguém entendia ninguém. No final ele deu um chapéu velho para o indígena tirar a pedra e dar a eles, apesar da pedra não valer nada, mas era só como uma amostra do que eles estavam querendo. Bom, com base no texto e em seus estudos, responda as questões. Cite duas dificuldades que existiram na relação entre os indígenas e os portugueses no início do século XVI. Primeiro, o idioma, tá? Eles não estavam se entendendo. Vamos lá. E as diferenças culturais foram difundidas que existiram no contato entre os indígenas e os portugueses. Então, o que eles não estavam se entendendo? Primeiro, o idioma, né? Não estavam entendendo a língua um do outro. E o outro é o que? É o sentido da cultura. Aquilo para ele botar aquela pedra ali, para eles era o normal. Já para os portugueses, aquilo ali era uma coisa esquisita, né? Vamos lá. Letra B. Pero Vaz de Caminho escreveu: e um dos nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro velho, registrando uma prática bastante utilizada entre os povos indígenas antes da chegada dos europeus ao território. Que prática comercial era essa? O escambo. O escambo é o comércio através da troca. Então, o escambo. Respondemos aí a primeira pergunta. De que forma os portugueses a utilizaram nas primeiras décadas de permanência no território? Resposta: práticas bastante utilizadas entre os povos indígenas antes da chegada dos portugueses ao território. Os portugueses a utilizaram para explorar o pau-brasil, que era retirado pelos indígenas em troca de diversos objetos portugueses, normalmente sem valor nenhum, comercial. Vamos lá, questão número 2. Assinale os indícios que comprovam a influência da fé católica no processo de colonização do Brasil. Vamos lá, letra A. O uso de elementos relacionados à fé católica para nomear os lugares encontrados pelos portugueses. Correto. Normalmente eles davam o nome de quê? De santo. Tanto é que a cidade do Rio de Janeiro foi batizado de São Sebastião do Rio de Janeiro, São Paulo, tá? E assim vai. Letra B. Celebração de uma missa no território americano. Verdadeiro. Teve lá a primeira missa do Brasil, depois teve a segunda e assim vai. Letra C. Presença de religiosos na esquadra portuguesa que chegou ao Brasil. Sim. As primeiras não, mas depois vieram até padres na primeira. Mas já as outras expedições, como a de Tomé de Souza, Eduardo da Costa, Mendes Sá, Estácio de Sá, eles vão trazer os jesuítas, que vão vir aqui para catequizar os índios, quer dizer, ensinar a religião católica aos habitantes aqui da terra que não tinham conhecimento da religião cristã. Tá? Letra D. Então, assim, a A está certa, a B está certa, a C está certa. Vamos lá, letra D. Vinda de católicos ao continente americano para fugir da perseguição religiosa que ocorreu na Europa. Não tem nada a ver. Eles vieram, na realidade, espontâneo para, como eu falei anteriormente, catequizar os índios. Na realidade, perseguição religiosa vai ter lá na colonização inglesa, na qual os puritanos vão fugir da perseguição religiosa e vão vir para o continente americano, formando ali as 13 colônias.
Vamos lá, questão número 3. Sobre o início do processo de colonização portuguesa, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Qual delas aí? A correta é a letra E. Apenas a afirmativa 1, 2 e 4 são verdadeiras. Tá? Então vamos lá. 1, 2 e 4. Vamos ver a 3 aqui. Durante o século XVI, Portugal não se preocupou em ocupar o território do Brasil, pois não havia risco de outras nações invadirem as suas possessões. Nada, mentira. Realmente os portugueses vieram para cá para evitar que essas terras fossem tomadas por outros países. Tanto é que ele manda a esquadra aqui de Pedro de Cabral, que monta uma feitoria aqui, e depois de 30 anos aí ele olha assim, não, o Brasil vai ser o Brasil, né, o colônia Brasil vai ser explorado pela gente agora. A gente vai tentar ganhar dinheiro ali com o pacto colonial. Aí vai vir como a gente já falou, a Tratado de Tordesilhas, e assim vai. Vamos lá, continuando aqui, questão número 4. Por que Portugal não deu início ao processo de colonização do Brasil logo após a chegada dos seus navegadores à América? Resposta. Ao chegarem às terras brasileiras, os portugueses buscavam encontrar metais preciosos. Como isso não ocorreu, permaneceram no lucrativo comércio de especiarias do Oriente. Quando eles chegaram aqui, né, pensaram que os indígenas, ou melhor, os habitantes da terra aqui, tinham alguma coisa sobre metais preciosos, na qual eles só ficaram no litoral, não acharam nada, certo? Mas achou mais lucrativo continuar com o comércio lá com o Oriente, trazendo especiarias. Quando os turcos otomanos abriram a passagem ali pelo Mediterrâneo, aí os lucros portugueses já não vai ser tanto. E aí que eles vão começar a olhar para o Brasil. Vamos lá, número 5. Assinale as alternativas que descreve corretamente o que é uma feitoria. Questão letra D, marquem aí. Entreposto criado pelos portugueses para armazenar produtos extraídos das suas possessões e que também era utilizado como fortificação. Tá? Então, eles guardavam por exemplo, os indígenas cortavam, né, as árvores, pau-brasil. Então, eles guardavam aqueles pau-brasil, quando chegavam as embarcações, eles carregavam as embarcações e levavam. E também eles ficavam ali responsáveis, aquelas feitorias, para fazer manutenção das embarcações, levar água, alimento, né, para viagem de volta, e também, eu acho que eu tinha falado, a manutenção das embarcações, certo? Que às vezes tinha alguma avaria quando eles vinham para cá, tá? Vamos lá, observe o mapa a seguir, observar aí? Vamos lá, virou a página, assinale a alternativa que apresenta a atividade econômica apresentada no documento histórico. Essa aí é fácil, né? Letra B, extração do pau-brasil, tá? Vamos lá, continuando aí, questão número 7. Em 1532, chegou às terras brasileiras Martim Afonso de Souza, um nobre de grande confiança da coroa portuguesa. Aí você vai botar aí o que é verdadeiro, o que é falso. Vamos lá, letra A. Foi responsável por trazer os primeiros mudas de cana-de-açúcar para o Brasil. Verdadeiro. Letra B. Fundou São Vicente em 1532, a primeira vila do Brasil. Verdadeiro. Letra C. Trouxe os primeiros escravizados da África para as colônias. Falso. Só quando começarem a montar os primeiros engenhos, aí vão precisar de mão de obra, aí sim vão trazer os negros para trabalhar aqui na lavoura de cana-de-açúcar. Letra D. Encontrou jazidas de prata no interior do território? Não, é falso. Tá? Não encontraram. E essas expedições, uma das que o rei de Portugal mandou para cá, é porque os espanhóis tinham descoberto lá o ouro, né? E pedras preciosas, prata, lá dos astecas, né?
Então, os portugueses falaram, se tem ouro lá em cima, amigo, deve ter ouro aqui para baixo também. E aí que ele começa as expedições, mas no início não encontram nada não, tá? Letra E. Estabeleceu o primeiro engenho de cana-de-açúcar do Brasil. Verdadeiro, tá? Vamos lá, leia o texto a seguir sobre as capitanias hereditárias. A partir de 1534, a metrópole dividiu o Brasil entre 14 capitanias, 15 lotes e 12 donatários. Como se desconhecia o interior do território, a saída foi imaginar faixas litorâneas paralelas desde as costas adentrariam até o sertão. Todos os beneficiados eram agresos da pequena nobreza lusitana, sendo 7 deles membros destacados nas companhias na África e na Índia, e 4 altos funcionários da corte. Com base no trecho em seus conhecimentos, faça o que se pede. Letra A. Explique as razões que levaram a coroa portuguesa a adotar esse modelo de ocupação e exploração do território brasileiro. Resposta. O sistema adotado era uma forma de Portugal garantir sua exploração sem precisar despender muitos recursos, tendo em vista a extensão do território e de se certificar de que esse processo fosse realizado por pessoas de confiança da coroa portuguesa. Ponto. Também havia o fato que esse modelo já havia sido testado em outras colônias de Portugal, como a Ilha da Madeira, no Oceano Atlântico. Letra B. Quais eram os direitos e os deveres dos donatários? Resposta. Tinha o direito de explorar as riquezas de sua capitania, criar engenhos de açúcar, distribuir terras e vender o pau-brasil. Ponto. Em contrapartida, deveriam pagar impostos ao rei sobre as riquezas exploradas, fundar vales e fundar vilas e proteger suas capitanias. Vamos lá. Continuando aqui, página 35. Preencha corretamente as lacunas. Na primeira década da colonização do Brasil, várias medidas foram tomadas na tentativa de garantir a exploração do território, entre elas, criação das capitanias hereditárias. Contudo, esse sistema de administração só prosperou em 2 delas, São Vicente e Pernambuco. A grande maioria dos donatários viviam em dificuldades. Nesse contexto, a coroa portuguesa decidiu pela criação, em 1548, de um governo geral na colônia. Esse sistema tinha como objetivo centralizar o poder na colônia e auxiliar os donatários e facilitar o processo administrativo. Número 10. Sobre a administração colonial no Brasil e no século XVI, assinale a alternativa correta. Letra A. A criação do governo geral ocorreu por causa do fracasso do sistema das capitanias hereditárias. Correto. Letra B. Uma das ações do governo geral foi a resolução de conflito entre indígenas e colonos. Correto. São Vicente, sede do governo geral, tornou-se a primeira capital do Brasil em 1549. Errado. Na realidade, era Salvador, tá? Na Bahia. Letra D. Com a instalação do governo geral, foram criados os cargos de governador-geral, prevendor-mor, capitão-mor e ouvidor-mor. Correto. Letra E. A criação do governo geral significou o fim do sistema das capitanias hereditárias. Errado. Tá? As capitanias hereditárias não acabaram. O governo geral veio para cá para auxiliar esses donatários. Vamos lá. Preencha a linha do tempo com fatos históricos apresentados no quadro. Aqui tem os nomes, a gente vai lendo aqui e vai acrescentando as palavras aqui de cima, tá? Em 1500, chegada dos portugueses ao Brasil. 1516, expedição guarda-costa de Cristóvão Jacques. 1532, fundação da vila de São Vicente.
1534, criação do sistema de capitania hereditários. 1548, implantação do governo geral. Em 1449, fundação de Salvador, capital da colônia. Pessoal, espero que vocês tenham pego aí tudinho, bonitinho, tá? E façam aí o próximo capítulo, que é o comércio atlântico de escravizados, tá? Vamos fazer esse exercício depois da aula que a gente tiver, tá bom? Mas leia lá o capítulo para a gente fazer a aula e depois corrigir esses exercícios, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!